Eu posso trabalhar várias habilidades em uma atividade? Isso é certo? Isso é necessário? Isso é enrolação? Isso parece uma pergunta simples, mas é mais complexo do que a gente pode pensar. Eu vou te responder aqui dando um exemplo. Vou te responder de forma bem prática, onde a gente vai fazer um arranjo de habilidades para você trabalhar e entender como é que isso funciona, ok? Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais, já alfabetizei muitas crianças, já ajudei muitos professores a alfabetizarem também e vou deixar para você aqui na descrição do vídeo o link de um curso muito especial, onde a gente trabalha as habilidades da BNCC de alfabetização uma a uma. E todas a gente traz atividade lúdica e atividade escrita para você realizar com seus alunos, proporcionar a vivência e depois consolidar a habilidade. Bom, vamos então à nossa conversa, ao nosso assunto do texto. Nós podemos trabalhar várias habilidades em uma atividade? Na verdade, quando a gente fala uma atividade, é uma sequência de atividades, né? Uma sequência que tem uma certa lógica didática, onde a gente elege um contexto e vai trabalhar. Sim, nós podemos. E por que eu disse que é complexo se eu respondi com uma palavra? Porque nós trabalhamos em uma sequência de atividades várias habilidades, mas não encerramos nenhuma. Então, vamos entender isso aqui na prática. Peguei aqui a BNCC, primeiro e segundo ano. Vamos pensar que nós estamos em uma turma de primeiro, uma alfabetização, mas o exemplo vai valer para você que está no quinto ano, tá? É só você entender o que é que nós vamos trabalhar aqui. Uma sequência didática de língua portuguesa, por exemplo, o ideal é que ela passe por todos os eixos, que a gente trabalhe oralidade, que a gente trabalhe leitura, que a gente trabalhe escrita e tudo mais. Quando a gente fala nisso, mesmo que não seja uma sequência didática assim para trabalhar a semana inteira, que seja uma pequena sequência de atividades, mas que seja lógica, né? Como é que eu faria isso? Veja bem, a habilidade EF, Ensino Fundamental 12, que é primeiro e segundo ano, LP 04, Língua Portuguesa, habilidade 4, diz o seguinte: ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, ou já com certa autonomia. Listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem, digitais ou impressos, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema, assunto do texto relacionando a sua forma de organização e sua finalidade. Preste atenção. Aqui tem uma lista de gêneros. Eu vou escolher receita para trabalhar hoje, tá bom? Então, eu vou escolher a receita. Aqui, nós estamos no eixo de leitura. E o verbo da habilidade é ler e compreender. Então, a gente vai ler a receita, entender por que ela é escrita daquela forma. Finalidade, para que ela serve, ok? Lemos a receita? Agora, preste atenção nessa outra habilidade que, se a gente ler sem prestar muita atenção, a gente até acha que é a mesma coisa. Planejar e produzir em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem e legendas para álbuns, fotos, ilustrações digitais ou impressos, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando situação comunicativa e o tema, assunto, finalidade do texto. Parece a mesma coisa, só que essa habilidade, que é a 17 do primeiro ano, está no eixo escrita. E os primeiros verbos dela ali são planejar e produzir. Eu, em uma sequência didática, deixaria esse lá para o final. Então, eu leio a receita, falo, escrevo a finalidade dela com as crianças, vejo como ela é organizada, que ela é diferente de um poema, por exemplo, né? Finalidade, a receita, entendi o que vai fazer, né? Como é que vai fazer, beleza. Isso a gente vai desenvolvendo. E eu deixaria essa aqui de planejar e produzir lá para o final. Vamos ver outra habilidade aqui, que é a habilidade 20.
que é identificar e reproduzir em listas, agendas, calendários, regras, avisos, convites, receitas, instruções de montagem, legendas para álbuns de fotos, digitais ou impressos, a formatação e a diagramação específica de cada um desses gêneros. Opa! Tá vendo por que esse tem que ser antes de planejar e produzir? Por quê? A gente, na primeira habilidade, trabalhando com a receita, na primeira habilidade, a gente leu e entendeu. O que eu vou gastar para fazer essa receita? Como que eu vou fazer essa receita? É receita de quê? Para que serve a receita? Aí agora a gente vai identificar e reproduzir a formatação e a diagramação. A receita é feita em estrofes? A receita é feita em parágrafos? Não, a receita se divide em ingredientes e modo de preparo. E assim a gente vai, né? Tem que ter um título, pode ter o rendimento da receita, pode ter informações adicionais, né? Então, aqui a gente vai fazer, né, essa... e se fosse um bilhete? Então teria que ter vocativo, teria que ter data, teria que ter um recado ali, né, uma mensagem e tal. Então, a diagramação do texto. A gente vai explorar essa diagramação. Isso tudo é uma atividade só. Dei a receita, qual a finalidade do texto, como o texto se organiza no papel, que seria o caso da diagramação e tal. Quando eu estou trabalhando isso, aqui a gente passou pelo eixo de leitura, a gente passou pelo eixo, essa habilidade aqui é do eixo análise linguística e semiótica, tá? Alfabetização, no caso, porque é o primeiro ano. A gente também pode trabalhar, quer ver só, ainda do eixo análise linguística e semiótica, relacionar elementos sonoros, sílabas, fonemas, parte de palavras com sua representação, que seria uma atividade que é bem da alfabetização mesmo. Mas eu posso usar aquele texto que eu estou trabalhando como contexto. Então, eu vou tirar o nome aqui dos ingredientes e nós vamos partir em sílabas, nós vamos contar as letras, né? Que seria a habilidade 8. Nós também, do primeiro ano. Nós também podemos comparar palavras, né? Então, desses ingredientes, a gente pode trocar sílabas e formar novas palavras, por exemplo, né? Comparar a quantidade, que começa com a mesma sílaba, termina com a mesma sílaba. Reconhecer a separação das palavras na receita por espaços em branco, na escrita por espaços em branco. Então, lá na minha receita, eu posso falar com a criança para pintar os espaços, por exemplo, né? Identificar outros sinais no texto, além das letras, como pontos finais, interrogação. Eu também posso fazer isso lá na receita. Isso tudo aqui eu estou dando exemplos, mas de acordo com os seus objetivos, né? Agrupar pelo critério de aproximação e significado, sinonímia de palavras, né? Habilidade 15. Então, lá na minha receita, para não ficar repetindo, ora está escrito aquecer, ora está escrito esquentar. Ora está escrito mexer e ora está escrito misturar. São sinônimos, a gente pode, né, usar a receita como contexto para encontrar esses sinônimos. Então, você pode e deve trabalhar várias habilidades em uma sequência de atividades. No entanto, quando a gente leu, vamos voltar lá na primeira habilidade. Quando a gente leu, ler e compreender, estava escrito listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem. Para cada sequência de atividade, você vai trabalhar um só gênero desse, né? Depois, a habilidade, a gente encontrou aqui, olha, os mesmos gêneros na habilidade de ler e compreender, na habilidade de planejar e produzir e na habilidade de identificar e reproduzir a diagramação. Então, olha o que a gente está fazendo. A gente fez aqui, ó, leu, entendeu a receita. Aí, dessa receita, a gente tirou palavras, a gente tirou sinais gráficos para trabalhar as questões ali daquelas outras habilidades. Gente, eu não tô falando que você vai trabalhar todas aquelas habilidades, mas a que você estiver trabalhando, dá para encaixar aqui. Dá para usar o contexto da receita para falar de determinadas palavras, para ver alguma dificuldade ortográfica, né? Você tá me compreendendo nisso aqui. Depois, você vai ver a diagramação, né? Explorar ali o arranjo daquele texto. E lá no final, você vai reproduzir. Aqui você tem uma sequência
didática onde você trabalha diversas habilidades. No entanto, essas habilidades terão que ser retomadas para trabalhar esses outros gêneros textuais que elas trazem. Não dá para você misturar isso, né? Trabalhar ao mesmo tempo a receita e a instrução de montagem. Hoje a receita, amanhã a instrução de montagem, ok? Então, eu espero que você tenha entendido que dá sim, tem que ter intencionalidade, também não é colocar todas as habilidades juntas, mas você vai ter que ter essa consciência de ler direitinho ali, né, quais são os verbos e o que está detalhando ali. Você vai ter que trabalhar de novo? Vai, né? As próprias habilidades, por exemplo, que... Olha essa habilidade aqui do segundo ano, que diz assim, ó, ler e escrever corretamente palavras, é a habilidade número 4, tá? É F02LP04. Ler e escrever corretamente palavras com sílabas. CV, que é consoante vogal, V, que é só vogal, CVC, consoante vogal consoante, CCV. Então aqui a gente tá falando, olha, que você vai trabalhar consoante vogal, babebi bobu, daded dodu, tatete totu. Isso aqui já deu um monte de atividades, um monte de dias diferentes na sua vida. Vogal, né? Abelha. Então, essa sílaba que é formada só por vogal. Consoante, vogal, consoante. Bar, ber, bir, bor, bur. Tar, ter, tir, tortur. Mel. Mel, né? Mal, que é consoante, vogal, consoante. Mas, mes, mis, mos, entendeu? R no final de sílaba, S no final de sílaba, L no final de sílaba. Consoante, consoante, vogal, o R intrometido, bra, bra, bri, bro, bru, cra, cra, cri, cro, cru, bra, bra, bri, bro, bru, né? Com L também, blá, blá, bli, blá, blu. Com consoante, consoante, vogal aqui, né, no caso, que é o R intrometido. CH, NH, LH. Então, é uma habilidade que ela vai voltar o ano inteiro para ser trabalhada de novo. Posso trabalhá-la usando como contexto uma outra habilidade que traz um gênero textual? Você deve, mas ela vai voltar várias vezes durante o seu ano todo, entendeu? Então eu espero que agora isso deixe mais fácil, né, para você. Tenha essa tranquilidade de abrir a BNCC e saber que você não vai decorá-la, tá? Não vai automatizar isso e fazer os seus arranjos, né? Então, se no meu planejamento, no meu plano de curso, tá? Que a esta época eu preciso trabalhar determinada habilidade de alfabetização, procure também o que está ali e faça essas associações você mesma. Você tem essa liberdade, essa autonomia e não tem uma regra fixa para isso, tá bom? Espero que tenha ajudado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo, até a próxima.